Só pro Henrique ficar com medo aqui. O Henrique se cagou aqui agora. O Henrique ficou doido aqui. O que eu tô fazendo aqui? O pessoal vai descobrir que, na verdade, é o Tchorró. E máfia com o Roberto. Vamos falar da faixa equatorial. Tem muita gente pedindo pra falar sobre isso aí. Pode ser, Rubão? Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre esse assunto. Pode falar, Biola? Sim, cara. Esse é um assunto bastante interessante, né? Porque você vê nitidamente aquilo que eu falei antes. Muitas pautas identitárias dentro das coisas que às vezes atrapalham o processo. Por exemplo, o cara chega e fala, olha, não podemos explorar porque vai poluir o meio ambiente. É basicamente isso. E é o mesmo cara que está usando um iPhone, que foi produzido lá na China, poluindo pra caramba. Uhum. Ou seja, o que você tem falando sobre o meio ambiente são pessoas que não entendem sobre o meio ambiente. É o cara que quer falar sobre biologia e não sabe por onde a galinha mija. É basicamente isso. Olha, a gente sabe que as coisas são poluentes por si só. Só que você tem determinadas situações ambientais em que a gente pode utilizar medidas mitigatórias. Veja, olha que coisa hipócrita. Você tem ali a faixa equatorial, a 500 quilômetros da Foz do Amazônia, sendo explorada ali pela Guiana, pela Texaco, etc. Empresas estrangeiras que estão provavelmente, aí eu vou precisar de um geólogo para confirmar aqui, tá? Mas a suspeita que é essa, de que os caras estão ainda utilizando o petróleo por canudinho, chupando por canudinho, o nosso petróleo está indo para lá. O que acontece é que você está tendo ali na Guiana um aumento da renda dos caras de 57%. Os caras estão tirando petróleo ali, sendo explorado por empresas estrangeiras que a gente sabe muito bem que não respeitam o meio ambiente de maneira nenhuma. Aliás, vamos fazer uma comparação da Petrobras com estas empresas. Certo. O Robão acabou de mostrar lá a Petrobras preocupada em manter a taxa zero ppm. E o Rubão já trabalhou na Petrobras. Sim. Hein? A Petrobras, assim, desculpa a galera, desculpa os gringos, mas a Petrobras é a maior empresa de exploração de petróleo do mundo, a mais bem estruturada, a mais tecnológica e a que mais respeita o meio ambiente. Isso é um fato. Desastres ambientais acontecem? Desastres ambientais acontecem, ok? Você é a favor do petróleo, Henrique? Óbvio que não, mas essas coisas precisam ser transicionadas. Quem fala que você não deve explorar é o cara que está falando com iPhone, que foi feito com petróleo, inclusive. Mas o cara não sabe disso. Ele precisa de saber. E é óbvio que uma coisa não exclui a outra. É óbvio que a gente deve investir em transições energéticas. É óbvio que a gente tem várias outras fontes de energia em que a gente está investindo, etc. Mas olha quanta hipocrisia. Você tem lá na Guiana empresas que são estrangeiras, que inclusive interferiram nos processos eleitorais aqui do país, que inclusive, né, em qualquer momento podem fomentar aí mais um Sérgio Moro, etc., e que vão vir explorar aqui ao invés da própria Petrobras, ou que vai fazer a Petrobras pagar para investidor, ao invés de gerar esse recurso para a própria população brasileira. Mas enfim, tá lá essa galera explorando pra caraca. Se tiver um vazamento, vai dar merda aqui, vai dar merda na Amazônia. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão lavar as mãos. É isso que vai acontecer. Nada. E não para por aí não, porque o Brasil, por exemplo, pega petróleo cru da Guiana e devolve refinado para eles. Olha que loucura. Então, quando a gente acha uma bacia que basicamente é um novo pré-sal, não é que é pré-sal, tá? Mas basicamente vai resolver a grande demanda do uso de produção de combustível. O novo pré-sal? Ela não é um pré-sal, mas ela teria uma quantidade absurda. Né? Volume. Cara, as especulações são de que o Brasil poderia gerar uma renda suficiente para virar a nova Suíça. É claro que isso teria que ser bem empregado, etc. Hoje, a gente está aqui, velho, e a gente está falando aqui sobre o meio ambiente, etc., mas a gente tem que lembrar que o valor que está trazendo para o Brasil hoje ser um país, você ter a sua comida em casa e ter as coisas que você tem em casa, isso está relacionado à venda de commodities, inclusive de petróleo, tá? Essa é a realidade. A gente não sente isso na nossa mesa. Você hein? não... Sim, mas tudo que você existe aqui, ele está relacionado à venda daquilo que a gente vende para o exterior e você traz dólar aqui para dentro. Igual, por exemplo, o pré-sal não fez o Brasil virar uma nova Suíça, né? Mudou muito o Brasil, cara. Você não tem... Veja, todo o recurso que você tem aqui no Brasil, ele está vindo de venda de commodities, cara. O que o Brasil está exportando? O que o Brasil está vendendo para poder trazer recurso para o Brasil? Então, quando você tem uma quantidade daquela absurda de petróleo e você tem a maior empresa do mundo que entende tanto da extração quanto de uma possível defesa em um possível desastre ambiental,
e você fica atrelado a agendas que não necessariamente estão preocupadas em resolver o problema, isso é sério, cara. Porque por que a gente não pode colocar, então, na exploração do petróleo, já que o problema é ambiental, uma parte dos recursos como medida mitigatória para reflorestamento da Amazônia? Por que você não pode colocar lá, por exemplo... Só para proteger. Não precisa nem restaurar, sabe? Não fuder lá mais. Cara, olha só. É muita grana e dá para colocar medida mitigatória para tudo. Inclusive para transição energética. A gente não vai fazer a transição energética sem dinheiro. Isso não vai acontecer. Se você não tiver grana para investir, você não vai poder fazer a transição. As pessoas geralmente não entendem sobre a perspectiva do que é essa transição. Eles acham que simplesmente você botou um painel solar e as coisas vão funcionar. Não são assim. O petróleo ele ainda é usado. Se ele não for explorado pela Petrobras, ele vai ser explorado de canudinho por outras empresas que vão ali trazer poluição assim à torta e à direita. Isso vai ser um problema sério. Se essa renda não vem para o Brasil, se a gente não consegue colocar medida mitigatória para tentar resolver o problema, a gente vai acabar perdendo, porque mais cedo ou mais tarde, um outro governo, uma outra situação, um outro momento, essas empresas vão conseguir entrar aqui e não ter a mesma obrigação que a Petrobras tem, não tem o mesmo compromisso com o meio ambiente que a Petrobras tem. Isso tem que ficar bem claro para a galera. Ou seja, essa exploração ela vai acabar acontecendo e vai ser da pior maneira. Então, a política basicamente é essa. A política é você conseguir conciliar o que é menos danoso. E o que é menos danoso, na minha concepção, justamente está em você propor medidas onde você tira parte desse recurso e essa parte desse recurso sirva tanto para solucionar o problema quanto para trazer alguns benefícios. Reflorestamento da Amazônia, transição energética e mais um monte de outras coisas. Agora, a gente não vai mudar a nossa linha de produção energética sem recurso. Veja, hoje, o grande graal, o grande santo graal de recurso energético é a produção de um tokamak. Para quem não está antenado... Caraca. Para quem não está antenado no que é o tokamak... A China tem, né? Não tem. Não? Ainda não existe o tokamak. Olha o bom, hein? A China não tem, não, rapaz. Mas ela está bem próxima. Ela é o país que está mais próximo de conseguir isso. Talvez nunca consiga, tá? O que é o tokamak? O tokamak é um aparelho toroidal onde você tem o plasma de hidrogênio fazendo fusão nuclear. Você utiliza deutério e trítio, você aquece o hidrogênio, eles, ao ponto de uma energia muito alta, eles se chocam e formam hélio. Como o hélio tem a massa atômica mais leve do que 2 átomos de hidrogênio, isso significa que aquele átomo de hidrogênio, aquela matéria, virou energia. A gente está falando de uma substância, daquele plasma, que gera um calor que bate 20 vezes o calor do Sol. É um mini-sol no planeta Terra. É um mini-sol. É isso que isso que produz um tokamak. Ou seja, você tem um plasma chegando a 20 milhões de graus Celsius. Essa temperatura ela é o suficiente para que você consiga produzir, gerar turbinas iguais às usinas hidrelétricas ou as usinas que são as usinas nucleares fazem, no final das contas, que é passar uma água por ali, gerar aquela turbina, gerando a turbina você gera energia elétrica. Só que você está falando de uma quantidade assim de deutério e trítio suficiente para você gerar energia para abastecer uma cidade como Nova York inteira ou uma cidade de São Paulo por um bom tempo. E o resultado dessa fusão do deutério e trítio é o hélio, que é uma coisa não poluente. Ou seja, a fusão nuclear é o santo graal que poderia resolver problema. Você teria, só para vocês terem uma ideia, a gente teria a produção de energia, cara, a preço de custo. O país que conseguir desenvolver o tokamak é o país que vai mudar configurações geopolíticas de tudo. Com certeza. Mas qual é o problema? O problema é que quando você faz esse aquecimento do plasma, gerando essa fusão nuclear a 20 milhões de graus Celsius, você não pode colocar isso numa panela, numa caldeira. Você não consegue manter aquela substância. Tem que estabilizar ela. Você tem que manter ela em algum lugar. Ela não pode tocar em nada. Se ela tocar em qualquer coisa, ela derrete. E como é que você mantém aquela matéria no mesmo lugar? Você tem gigantescos ímãs que tem que ficar o tempo inteiro se modando, equilibrando para que aquela matéria que vai estar se transformando em energia não se desestabilize e colhe em algum outro lugar. Ela precisa estar num ponto para gerar o calor, para que você, do calor, consiga fazer a movimentação de uma turbina depois utilizando o mesmo princípio que uma hidrelétrica.
aquilo é muito caro. Aquecer ao ponto de gerar o plasma é muito caro. Esses aparelhos são muito caros. Somente um país com um Estado muito forte, com investimento do Estado, porque nem fudendo uma empresa privada vai meter um centavo por uma coisa que não tem perspectiva de que se vai ser real ou não, porque não é assim que as empresas privadas fazem. As empresas privadas, elas visam lucro, só o lucro e tão somente o lucro. Os grandes avanços científicos, eles são todos feitos por ação do Estado. Só para a gente ter uma ideia, 95% das nossas pesquisas científicas, elas são feitas pela universidade pública e nem fudendo você tem uma universidade particular fazendo pesquisa científica. Não tem. E quando tem, é dinheiro do recurso público que foi para lá. Não vem com esse caô, não vem falar que a Estácio de Sá faz pesquisa científica, porque, pô, tu tá falando merda pra caraca. Não vai fazer, nunca vai fazer, nunca foi interesse do particular fazer, a não ser tirar a bolsa do governo para ganhar grana e pesquisa não vai fazer nem fudendo. Então, alguns países estão à frente do estudo do tokamak. A China é um deles, inclusive, ela conseguiu fazer o aparelho funcionar por 18 minutos. A Coreia é um deles, os Estados Unidos é um deles. Se isso acontecer, veja, pode nunca acontecer. Tokamak, a fusão nuclear pode nunca acontecer dessa maneira. Mas ela pode acontecer de hoje para amanhã. Essa possibilidade existe. Essa é a única maneira que você teria, de imediato, tornando o ser humano numa exploração de nível 1. Exploração de nível 1, ou seja, nós conseguimos utilizar o recurso energético do nosso planeta ao suficiente. Isso seria ótimo, maravilhoso e tal. Pode nunca acontecer. Mas veja, a exploração do petróleo na Foz do Amazônia e uma grana voltada para a nossa pesquisa científica pode ajudar a gente a entrar nessa corrida. Porque do tipo, a gente é cachorro vira-lata pra caceta. Mas nós não produzimos aí os melhores aviões? Nós não temos a Embrapa, que colocou o Brasil de 1980 lá embaixo, na produção de grãos, ao topo? Nós não temos a Petrobras, que colocou o Brasil ao topo de exploração? Por que a gente é tão cachorro vira-lata? Nós não somos aí, se bobear, o primeiro na exploração da fissão nuclear, que é o que acontece nas nossas usinas nucleares? Nós não somos o bambambam no enriquecimento do urânio para a produção energética? O biocombustível, a cana-de-açúcar e tudo mais, só a gente consegue fazer isso com qualidade. Agora, aqui. Por que a gente tem essa mania de achar que nós somos cachorro vira-lata e que temos que esperar os outros países fazer outras coisas? Por que a gente não pode usar essa grana e esse recurso da exploração do petróleo da Foz do Amazonas para modificar o nosso sistema, para implementar, por exemplo, um sistema de mudança de matriz energética? Por que a gente não pode usar isso para estudo? Por que a gente não pode usar essa grana para o reflorestamento da Amazônia na parte que der? Por que a gente não pode usar isso para fiscalização da Amazônia? Por que a gente tem que sempre ser um cachorro vira-lata e achar que nós não somos capazes, se nós temos pessoas capacitadíssimas? Eu falei isso aqui ontem, falei sobre por que não temos o Vital Brasil nos livros didáticos como um dos maiores cientistas do mundo? Por que o Oswaldo Cruz não está lá? Por que a gente não tem os nossos grandes que descobriram coisas sendo enaltecidos? Por que a gente só enaltece os outros? Essa é a questão. Para explorar esse petróleo da faixa equatorial, precisa reformar e terminar de construir a BR-319 ali, né, que liga Manaus até Porto Velho. Você concorda com a reforma e terminar a construção dessa rodovia que passa pela uma coisa é uma coisa, outra floresta amazônica? Uma coisa é uma coisa, outra não coisa é outra dela? coisa. Eu não sei a que ponto isso está ligado. Vamos lá. Hoje eu tô morando na divisa de Praia Seca com Araruama, com Arraial do Cabo. Eu tô em Arraial do Cabo e Araruama, por incrível que pareça, ela é uma cidade que está afastada da lagoa para o mar e para você chegar até a parte praiana, você tem que passar pela lateral, você tem que passar por Saquarema para chegar de novo em Araruama. E a ideia é que você faça uma ponte ligando o centro. Isso melhoraria... Cara, isso seria tudo de bom. Você traria o turismo melhor para aquela cidade, porque você tem uma praia que é extremamente limpa. Sim. Você melhoraria para as pessoas chegarem até as escolas, o comércio, etc. e tal. As pessoas de Praia Seca não querem que aquela ponte seja construída, porque junto com o progresso vem a bandidagem,
a ladroagem e mais um monte de coisas. Olha a que ponto nós chegamos. Nós chegamos a um ponto no Brasil onde as pessoas não querem o progresso, porque junto com o progresso você tem a malandragem, a criminalidade, e no final das contas o progresso trouxe um malefício. Uhum. Então veja, a BR-319, no modelo que está sendo proposto, um asfaltamento vai ser prejudicial. Caralho, velho. Porque você abre um leque de espinha de peixe para invasão, grilagem e tudo que você tem. Mas não vai chegar recurso para aquela região também que é deficitária? E não vai ajudar a exploração do petróleo? Eu não vou fazer uma assinatura. Você sabe que eu assinei a medida. Eu assinei quando eu era chefe de um parque, a construção de um porto. Uhum. E você falou sobre isso já, incrível. Eu exigi que todas as medidas ambientais fossem respeitadas e uma verba monumental para a criação e fomentação de um parque ecológico como medida mitigatória. Isso passou. E eu jamais vou colocar minha assinatura em algo que vai trazer um malefício ambiental. Então, ou você me dá um projeto direito, onde você realmente resolve o problema, ou eu não vou assinar essa porra como biólogo nem fudendo. Então, quando eu falo sobre a perspectiva de exploração da foz lá do Rio Amazonas, me dá um projeto direito. Me dá um projeto onde você vai ter um mínimo de impacto ambiental, onde você vai ter, no final das contas, um ganho ambiental. Senão, não vou assinar essa parada. Boa. Presidente, e aí? BR-319? Ó o som, ó o som. Ó o som. Bem, BR-319 por quê? Não precisa para explorar o petróleo da faixa equatorial? Estou perguntando por quê. Estou perguntando por quê. Se a exploração é marítima. Uma boa pergunta. Por quê? A 319 me liga o quê? Nada, coisa nenhuma? Ou uma matriz muito mais cara para me trazer com um custo muito pior, se eu posso chegar ali de barco, de navio, de rebocador e montar uma base? Certo. Com muito mais capacidade de armazenamento, um rebocador simples, por pior que seja, me carrega 5.000 toneladas de material. 5.000 toneladas de material, eu vou precisar de quê? De 100 carretas. Rebocador, eu consigo colocar 10, um atrás do outro, enfileirado. Eu jogo um guindaste em terra, faço uma base provisória e coloco tudo ali. Para que eu preciso da 319? E melhor ainda, por que é que, de repente, essa 319, eu não substituo ela? Eu sempre falei que ponto a ponto na floresta sempre deve ser a primazia de ferrovia e não de rodovia, porque a rodovia prostitui o caminho, a ferrovia não. A ferrovia, eu quero atravessar um trecho de floresta de 500 quilômetros e eu faço um lançamento de 500 quilômetros e acabou. Se eu botar 500 quilômetros de rodovia, eu vou criar 300 borracheiros, 200 postos de gasolina, 50 puteiros, tudo que você imaginar eu vou ter na beira da rodovia, que a rodovia cria vida própria. A ferrovia não. O grande modelo de sucesso dos Estados Unidos na conquista do Oeste foi exatamente quando os chineses vieram praticamente como escravos para trabalhar lá e fazer aquilo ali. Furar as montanhas rochosas, atravessar aquela bodega. E é o seguinte, o que acontece? Você com a ferrovia, você escolhe. Naquela época existia o abastecimento de água, era necessário abastecimento de água, de madeira, de carvão, de qualquer coisa. Então você fazia o quê? Você fazia uma cidade aqui e a 100 quilômetros de distância você fazia outro núcleo. Ali você fazia uma cidade onde você podia fazer a cidade mais ou menos planejada, diferentemente da desarticulação que a rodovia faz. A rodovia, você enfia ela, você pega 2 cidades no Mato Grosso, por exemplo, distante 200 quilômetros. Aquilo vira uma serpente viva, com todos os problemas que daqui a pouquinho são jogados nas costas do Estado. Você cria pequenas comunidades, pequenos vilarejos, todos eles sem nenhuma estrutura, todos eles com dificuldades, uma série de problemas e você não tem nada. Então é o seguinte, eu sempre falo, se der para você colocar ferrovia, não coloque rodovia. Outra coisa é o seguinte, se você tem acesso pelo mar, você tem o acesso mais barato, a tonelada quilômetro mais barata, você tem tudo do seu lado.
E a gente tem que entender que todo o processo, o maniqueísmo, de todo esse processo falsamente ecológico da Europa e das potências em cima das riquezas da floresta amazônica. Porque, e outra coisa também, que eu vou abordar depois, é da verticalização da problema-solução. Problema-solução, o que é? Você tem uma solução, é o óleo da margem equatorial, que te cria um problema. E você pode solucionar esse problema com ele, que é a solução. Você não vai explorar petróleo ali para entregar para acionistas, mesmo que eu tenha que criar uma nova estatal, uma nova Petrobras para isso. Eu crio uma estatal, 100% estatal, para produzir o petróleo dali e vender para a Petrobras. E quando eu vendo para a Petrobras sim, que vai ter lucro e pague seus acionistas. Só que essa empresa primordial que vai receber os recursos, ela é pública. E ela vai ter que fazer um processo de autossustentabilidade para que aquele petróleo traga benefícios para simplesmente mitigar todos os problemas que você está tendo da exploração daquela faixa. Se você fizer no modelo atual com a Petrobras, você simplesmente vai dar dinheiro para o acionista. Só. Não existe nada no escopo que simplesmente primarize a solução e a criação de um modelo sustentável depois daquilo. Como está sendo feito hoje pela Aramco. Hoje você chega... Hoje a Arábia Saudita, que não tem rio perene, é um deserto praticamente, a Arábia Saudita, ela é exportadora de trigo. Ela exporta trigo. Eles criaram um sistema de produção aonde, se você pegar o mapa, se você pegar o Google Earth agora, for lá na Arábia Saudita, começar a dar zoom, você vai ver um monte de bolinhas. Aquilo ali é o pivô rotativo que faz a irrigação daqueles trechos. Aquilo está sendo feito com petróleo. Aquilo é a riqueza do petróleo fazendo aquilo. E outra coisa, quando alguém diz para você não explore a margem equatorial, o cara que está fazendo aquilo ali, ele quer aquele petróleo para ele. Ele quer a reserva indígena. Ele quer a Ambipar mandando na reserva indígena. Ele quer todo esse processo na mão dele. Porque vamos dizer uma coisa, vamos dizer que a margem equatorial do Brasil hoje tenha 20 bilhões de barris de petróleo. Não. Vamos dizer aqui que hoje a margem equatorial do Brasil tenha 20 bilhões de barris de petróleo. Se você quer manter aquilo seu, você vai explorar os 20 bilhões de petróleo agora? Você precisa explorar eles? Não. O mercado tem petróleo por um preço relativo baixo e não ataque, não afete o negócio. Qual é o melhor lugar para você guardar esses 20 bilhões de barris de petróleo? Me diz. Aonde é? Fala aí, pô. É lá mesmo. Lá mesmo. É lá mesmo. Deixei lá embaixo. Deixa Você já tem ele mapeado. É por isso que não querem que o Brasil explore. Aquilo é para ficar de reserva ali. Aquilo é o estoque. Você já tem ele mapeado. Você já sabe onde ele existe. Tá? Então é o seguinte, qual é o melhor, eu que sou forasteiro, para guardar esse lugar? Lá mesmo. Aquilo só vai virar riqueza quando virar necessidade. Quando eu tiver necessidade, eu vou lá explorar. Mas aquilo ali já está mapeado. Eu já tenho um projeto, ambiental. Que se a gente continuar nesse caminho, a Amazônia, em mais 10 anos, vira o Texas. Tá? Vira o Texas, vira uma nação independente, uma nação indígena. Nós já estamos com como é que é? Embaixada dos povos indígenas em Brasília. Não tem nada mais ridículo, eu nunca vi nada mais ridículo. Embaixada dos povos indígenas, nós já estamos admitindo que a Amazônia não é nossa. Que a Amazônia não faz parte do Brasil legal. Eu estava só esperando você terminar para falar isso. Isso tudo fomentado por ONGs. Tudo por ONGs. Gente de fora. Não tem só a iOS. Não. Não tem a USA. Não. Existe o Fundo Soberano da Noruega.
que tem um comportamento escandinavo para eles, não para você nem para mim. Como disse o Henrique aqui atrás, não tem bonzinho no mundo. Não tem bonzinho do mundo. Quem tem que cuidar de ser bonzinho ou não é você. É você que tem que estabelecer as metas e botar o balcão. Tem nações que têm um comportamento diferente? Tem. Mas, no fundo, todo mundo vem fazer bons negócios. E o grande negócio agora é eles se apoderarem da Amazônia dessa forma. É povo indígena, é Ambipar, é isso, é aquilo, são reservas, e blá, 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 e Amazônia independente, e nações de povos indígenas, e daqui a pouquinho a ONU vem e declara que aquilo ali é um território livre, blá, 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 e 10 anos depois acontece igual o Texas. Agora nós vamos para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm mais condições, ou para a França, ou para quem for, porque eles têm mais condições de dar garantias para a nossa nação. E acabou. Perdendo. Então é muito bom você mapear aquilo lá e deixar lá mesmo. Sim. Agora, aquilo é para ser explorado imediatamente, em respeito a todas as leis ambientais brasileiras, que são as mais avançadas do mundo, sem dúvida nenhuma. Certo. Se você for lá, quem quiser alguma coisa, procure, já falei. Se você quer saber como o primeiro mundo... Eu confirmo, Rubão, as leis brasileiras são as mais severas, mais avançadas do mundo, é verdade. Bacana. Isso aí. Você vai lá ver como os Estados Unidos e o Canadá exploram em consórcio Alberta, xisto, petróleo de céu aberto, de mineração. A visão é do inferno. E eles exploram lá. Não tem ninguém, não tem nenhuma companhia WFF, não tem nenhuma lá. Não tem ninguém lá enchendo o saco deles. Eles vêm para cá. Por quê? Porque o território é vasto, é farto. Porque lá é o seguinte, não tem lei, não tem isso, não tem justiça, não tem nada. Os interesses da nação contam em primeiro plano. Por isso que eu falo que essa idiotice de 3 poderes de Montesquieu, esse merda que promoveu essa babaquice, e o pessoal acha que é o máximo, essa babaquice, então é o seguinte, bicho, judiciário não pode se meter em assuntos soberanos da nação. São assuntos que não tem nada a ver. Não é o Ministério Público, não é porra nenhuma. É questão de Estado. Fica lá, senta no teu canto, vai resolver quem roubou a bicicleta de quem roubou. É isso que você tem que fazer. Boa. Assunto internacional é assunto de Estado. Não é para o Judiciário Nacional, Ministério Público, se imiscuir em porra nenhuma. Foi assim que os Estados Unidos tratou e trata até hoje. Ai do juiz que meter a cara em uma ação internacional dos Estados Unidos. Em alguma coisa entre países. Quero ver. Quem faz? Não faz. É isso. Não faz porque não tem autonomia para isso. Ô, Rubão, escuta isso aqui, Rubão. Você já imaginou se o Putin é convidado a aparecer aqui no Brasil e um juizeco desse decide prender o Putin? Exatamente. Olha a merda, exatamente. Eu vou contar de algumas coisas, peripécias do passado, que eu falava assim, ó, mulher, não vamos para ali não, que ali está uma confusão. Você está com medo? Eu falei, tô com medo de mim, né? Estou com medo de mim, vou acabar fazendo merda e depois é a mesma coisa. O Putin evita de ir nesses lugares. Por quê? Ele não está com medo de ir no lugar, ele está com medo da reação que ele tem que fazer. Você imagina, chega aqui, pega um juiz, como o Henrique falou, pega um juiz aí de arrebalde e, para aparecer, decreta a prisão do Putin. Tu imagina a merda. Como um juiz pode se meter dentro de uma transação internacional? Ele está ali para cuidar dos processinhos dele, cuida do que tem que fazer, fica aí, aqui já está bom demais, o cara nomeia a filha dele, que é contínua de escritório de advocacia como desembargadora. Nós já temos o 5º Constitucional, onde 1/5 dos juízes de alçada são nomeados pelas quadrilhas do Congresso, das Assembleias. Está tudo bom, todo mundo é indicado. Uma festa, já tem festa de sobra, o pessoal ainda quer mais festa. É o que eu falo, o pessoal quer matar a galinha dos ovos de ouro. Hoje, por exemplo, a justiça está tão restritiva em certas coisas, em certos detalhes, que simplesmente vai começar a acontecer o oposto. Ninguém vai acatar mais. Só isso. Pô, vamos